Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Ansiedade, conceituando, ela é uma resposta da nossa consciência a uma ameaça ou qualquer coisa que altere o seu percurso da nossa consciência, que espera previsibilidade, que as coisas aconteçam com uma certa normalidade. E então com isso já dá para você ver que é impossível não ter algum grau de ansiedade, que as coisas não vão acontecer sempre dentro da nossa percepção, da nossa expectativa de harmonia, de ordem, que o mundo ele tem um fluxo próprio, autônomo, existem constantes rupturas na vida individual e na vida da sociedade. Então, um indivíduo que tem consciência, ele vai ter ansiedade como resposta à mudança, a tudo que o ameaça. Parece até que ficou muito comum hoje em dia ter ansiedade, andar com ansiedade, vivenciar esse estado emocional de ansiedade como algo comum que faz parte da nossa cultura. Mas não deveria ser assim. A ansiedade que a gente teria como normal, uma resposta fisiológica, psicofisiológica, seria a ansiedade funcional, aquela que todo mundo tem diante de um desafio, de uma proposta de prova, de defender um projeto ou de um desafio no trabalho. Essa ansiedade ela é normal e também ela é nossa amiga, porque se a gente estiver numa situação de risco, de perigo e não responder com ansiedade, a gente vai realmente correr perigo. Então ela é nossa amiga, ela nos alerta, ela nos chama a atenção com a fisiologia e a nossa cognição para encontrar saídas para o estado de desafio e de perigo, caso esteja acontecendo na hora. Quando a gente dirige automóvel numa estrada com muito movimento, tem que ter um grau de ansiedade para você ficar atento, prestar atenção. Então essa seria a ansiedade funcional, ela não é doença, não é patológica, não tem que tomar remédio para isso. Ela vem e passa. A mãe que está esperando o filho, que foi para uma festa, deixa ela ansiosa até que o filho chegue em casa. É alguém que perdeu o emprego, vai ficar ansioso até conseguir um outro. É uma especialização para uma nova função na empresa. Enfim, essa ansiedade é funcional. Ela não precisa ser medicada. A gente tem isso como parte da nossa natureza. Agora, o que preocupa é a ansiedade disfuncional, aquela que virou um transtorno de ansiedade. Tem uma série. Os manuais de transtornos mentais descrevem vários graus dessa ansiedade, que a gente chama de disfuncional, ou ansiedade patológica, ou ansiedade de traço. É aquela que mesmo passando a suposta situação ameaçadora, de perigo, ela continua. O indivíduo vai para casa e ela está atormentando, tirando o sono, às vezes alterando o padrão de ingesta de alimentos para mais ou para menos. Às vezes leva o indivíduo a desenvolver hábitos para compensar o desconforto que a ansiedade causa, como beber um pouco mais do que deveria, ou beber e não deveria. Uso de tabaco como se fosse um analgésico, um ansiolítico, aumenta o consumo de tabaco, de cigarro, etc. Desenvolve hábitos ruins. E em alguns outros aspectos a gente também é prejudicado com essa ansiedade disfuncional ao desempenhar nossas funções profissionais, que a gente perde o foco, a gente fica mais desatento, a gente gasta muita energia mental para administrar o desconforto da ansiedade, então a gente contrai musculatura, final do dia vai estar com dor nos ombros, no pescoço, dor na cabeça, porque contrai alguma área do corpo, então vai ter dores. A gente fica com pavio curto, fica com pouca paciência. Às vezes o filho está pedindo alguma coisa, a gente está
com pouca paciência para atender, principalmente as crianças. Atrapalha o relacionamento afetivo, porque também a gente está ocupado demasiadamente em administrar o nosso mal-estar da ansiedade. Então, por esses motivos. Então, se você se viu aí nessa definição de ansiedade de traço ou disfuncional, patológica, está na hora de você dar uma parada, porque a luzinha saiu da amarela, que seria a ansiedade funcional, para uma ansiedade disfuncional, então ficou uma luz vermelha. Então é um convite que o teu corpo está fazendo para você parar, para você resolver os problemas que estão causando a ansiedade contínua. Então deve procurar um lugar onde tenha um profissional que vai lhe escutar, que entenda da questão, do tema, procurar ajuda nessa hora. Essa ajuda, o ideal é que ela seja multiperspectiva, de um psicólogo especializado no assunto, de uma nutricionista para ver se você não está desregulado na tua dieta por causa da ansiedade, alguém que entenda de massagens para dar massagens focadas na ansiedade, de banhos relaxantes, tem banheiras ansiolíticas com ervas medicinais, atividade física, um profissional ali que vai orientar o tipo de atividade ideal, não cair de todo o corpo numa academia, porque você pode fazer uma lesão, porque está indo descompensado. Então que tenha um profissional e que essa equipe toda se comunique, se converse para focar no cuidado dessa ansiedade. Isso é um dos caminhos, é uma das possibilidades. Junto com essa, ida a um médico para ver como é que está o teu sono, como é que está o teu estado de equilíbrio, para ver se é necessário entrar com uma medicação. Um bom médico, bem responsável, vai dosar um ansiolítico para você cuidar. Então, você vai ser curado da ansiedade. A ansiedade não é bem uma questão de cura, né? Porque a ansiedade não é uma doença. A ansiedade é um sintoma. É um sintoma de que eu estou inapto para enfrentar determinadas situações. Então, eu vou me conhecer melhor para que eu possa gerenciar, fazer gestão de minhas emoções em relação com a realidade à minha volta que está causando esse mal-estar. Pode ser que eu descubra, nessa ida ao médico, que eu tenha também alguma coisa silenciosa dentro de mim, que aparentemente é silenciosa, mas que está mudando o meu metabolismo, o meu estado de humor. Por exemplo, mulheres que entram na menopausa, algumas podem ter um disparo de ansiedade e não é necessariamente nada exterior. O exterior pode ser um agravante, mas porque há uma mudança hormonal significativa nessa fase e a pessoa tem uma resposta ansiosa. E então o médico vai ajudar a tratar dessa questão. Então, como não é uma doença, é algo que pode aparecer de repente na gente por disfuncionalidade da nossa adaptabilidade às questões, a gente vai tratar para gerenciar. Então, poderá realmente voltar ao nível anterior da dita normalidade funcional, de eu ter só aquele tamanho de ansiedade normal de vida. Então, a ansiedade não é uma doença para ser curada. A ansiedade é um mal-estar da civilização que a gente tem que aprender a gerenciar, a administrar, conduzir melhor nossas emoções num mundo que não para de mudar.